Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 25. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor. Disse ele: Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia se reclinara sobre o peito e perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas: se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, terminamos o Evangelho de São João. Que coisa linda, que maravilha, quanta riqueza, né? Esse Evangelho de São João. Próximo livro não é o dos Atos dos Apóstolos, o nosso plano de leitura. O próximo livro é o Evangelho de São Marcos. Bom, na leitura de hoje, a gente vê que Jesus, ele institui de vez o primado de Pedro, institui o Papa. A ligação do fundamento da igreja com a instituição hierárquica do Papa estão intimamente ligadas. E acreditar nisso e saber que isso é algo que Deus quis é importantíssimo para você que é católico. Eu digo isso por quê? Porque nas outras denominações cristãs protestantes, isso não faz sentido. Eles não acreditam nisso.
Mas nós acreditamos. Nós acreditamos e as provas estão na própria Sagrada Escritura. Você poderia dizer, Jales, mas todo mundo não tem o mesmo Novo Testamento? Tem. Mas quando uma ideia herética entra na cabeça de alguém, é muito difícil de tirar. A conversão é muito mais difícil do que a de você largar o pecado para abraçar as coisas de Deus, porque é algo muito óbvio. Ser de Deus é muito melhor do que viver na desgraça do pecado. Agora, quando você tem uma ideia fora do ensinamento, da tradição da igreja, e essa ideia se estabelece na mente de alguém, é muito difícil você arrancar isso. Muito difícil. Haja visto todas as batalhas feitas pela igreja desde o seu início para expulsar as heresias do seu meio. Mas não vamos entrar nesse assunto. Eu só disse isso por causa da importância que este trecho do Evangelho tem para a nossa fé católica, para nós sabermos a função de um Papa. Bom, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro pergunta, o que as pessoas dizem? E cada um diz uma coisa diferente. Você que já fez o estudo do Evangelho de São Mateus algum dia, fez mesmo pelo blog Diário Espiritual, já ouviu isso em muitas celebrações, viu que o povo fala de tudo. É Elias, é João Batista que ressuscitou, é Jeremias, é algum dos profetas, mas ninguém acerta. Ele é um profeta, é um grande homem, é um homem iluminado. Hoje em dia a gente escuta isso. Se alguém falar sobre Jesus, fala essas coisas. Mas a resposta certa é só uma. É o Cristo, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quem é Jesus? Jesus é Deus. É o Senhor, é o Salvador do mundo, aquele que tira o pecado do mundo. E Pedro foi quem trouxe esta resposta, quando ninguém a tinha. Jesus perguntou para os discípulos: e vocês dizem o quê? Pedro logo falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, Jesus na hora disse a Pedro: feliz és tu, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Você não descobriu isso porque pesquisou, porque a história, no final das contas, acabou mostrando, não. Você foi alvo da revelação do Pai. O Pai te revelou isso. E por causa disso, veja, já era um sinal para Jesus. Jesus sabia, ele tinha que esperar aquele momento acontecer. Aquele momento aconteceu. E por causa disso ele falou: eu vou te dar a chave do reino dos céus. Meu Deus, você para pensar no que é isso. Pelo amor de Deus, pare para pensar no que significa isso. Não é a chave da casa, não é a chave do carro, não é a chave do castelo. Gente, não é a chave da igreja lá, não é daquela porta da igreja, não é a chave de um palácio. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Meu Deus do céu, ninguém podia entrar no céu. Jesus vai abrir as portas depois com a sua paixão, morte e ressurreição, mas ele já promete para Pedro ali: eu vou te dar as chaves. A chave vai ficar com você, Pedro, para ligar e desligar. O que você ligar será ligado, e o que você desligar será desligado. Gente, isso não foi dado aos 12. Isso não foi dado para João, o discípulo amado. Nós lemos aqui, ele fala: eu sou esse discípulo, só falta falar que sou eu, né? Eu escrevo isso aqui, isso é tudo verdade. Não foi dado a João, não foi dado a ninguém mais. A Pedro, olha aqui, toma a chave, vou te dar, tá? A chave do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado.
e as forças do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é que impede? Quem é que quem tem que dar a cara? É o Papa. As portas do inferno não prevalecerão. Já, mas você está fugindo da palavra. Não, estou só esclarecendo aquilo que no início, lá no Evangelho de São Mateus, no meio da vida pública de Jesus, aconteceu. Foi um início da preparação de Pedro. Aí Pedro foi posto à prova lá no meio da paixão de Cristo, onde perguntaram se ele conhecia Jesus. Ele, não, conheço não. Não, você é um dos discípulos de Jesus. Não, nunca vi. Você estava lá no jardim com ele. Não, eu não sei quem é. Aí o galo canta e Pedro tinha acabado de falar que daria vida por Jesus. Pedro estava fraco. Pedro não estava preparado. E não era o momento de Pedro dar a vida. Jesus vai falar aqui para Pedro. Olha a promessa de Deus, versículo 18. Um versículo só, grandão. Ó. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres ir. E São João fala aqui no versículo 19. Disse isso para indicar que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. E a gente sabe que Pedro foi mártir. Foi crucificado de cabeça para baixo. Então não era momento de Pedro morrer. Mas Pedro morreria se ele dissesse que conhecia Jesus? Tcharam! O fato foi que ele teve medo. Pedro teve medo. Ainda era Simão. Ele se tornará Pedro de fato depois de Pentecostes. Mas vem esse fato agora, no finalzinho, depois de Jesus ressuscitado, depois de ele aparecer muitas vezes, ele pega Pedro, chama a parte, vai caminhando com Pedro. E como que a gente sabe que ele está caminhando? Porque Jesus o seguia. Ele fala, segue-me, tu vem atrás de mim. Jesus seguia, não, João seguia, né? Seguia eles. E Pedro e Jesus têm uma conversa séria. Pedro é o primeiro. Jesus, apesar de Pedro ter dito que não conhece e tal, Jesus não falou para ele assim, olha, é o seguinte, tu vacilou, perdeu a chave, meu amigo. Não vou mais dar para você não, você tem medo. Não, Jesus não fez isso, Jesus o fortaleceu. Num dos evangelhos, ele fala assim, Pedro, Satanás pediu para peneirar você. Mas eu rezei para que você não desfaleça, para que tua fé não desfaleça. E depois de recuperado, tu confirme os teus irmãos. E é o que está acontecendo agora. Pedro é aquele que vai confirmar. Essa é a grande missão, função do Papa. Estar à frente e manter a igreja unida, confirmada. Olha aqui o que acontece com Pedro e Jesus. Ele faz as perguntas. Você me ama? Eu te amo. Se me ama, ok? Então, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida. Toma conta do meu rebanho, das minhas ovelhas. E Pedro sabe muito bem quais são essas ovelhas. É a sua igreja. É o seu rebanho. E é a igreja que vai crescer mais. E continua caminhando. Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E aí ele pergunta mais uma vez, para confirmar no coração de Pedro. Muitos dizem que não tem a ver, outros dizem que tem a ver com a negação 3 vezes de Pedro. Essa discussão fica por conta dos exegetas. Ninguém está errado nisso. Mas o fato mais importante é de que Pedro foi confirmado por Jesus. Apesar de tudo, apesar da fraqueza dele, Jesus o confirma na sua missão. Pergunta uma terceira vez e Pedro fica triste. Vamos ver o que a Bíblia de Jerusalém nos diz aqui. Ó. Fala, entristeceu-se. Aqui, ó, na nota de rodapé, ela vai afirmar assim, ó. Ele vê nisso uma lembrança da tríplice negação. Aqui está dizendo assim. Tem outras traduções
que na nota de rodapé os exegetas trazem outra realidade. Por isso que traduções diferentes trazem significados diferentes. E é por isso também que nós aqui fazemos o estudo bíblico somente com a Bíblia Católica, tá bom? Porque a interpretação de nota de rodapé depende do teólogo que está ali, do exegeta que está ali fazendo as suas observações a respeito daquele texto. Não são apenas notas oficiais do São Jerônimo que traduziu, etc. Não são somente isso não. Tem Bíblia que traz comentários particulares de grupos teológicos com tendências teológicas. Então, use sempre uma Bíblia católica. E aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o critério dessa autoridade de Pedro para cuidar das ovelhas? O critério é um amor incondicional por Jesus. Deus é 3 vezes santo, porque seria os graus, né? O grau máximo. O Papa precisa estar num grau máximo de amor por Jesus. É a função, é a vocação dele. Tu me amas? Então cuida. Tu me amas? Então cuida. Tu me amas? Então cuida. Para você e para mim, que também assumimos funções na igreja, funções em pastoral, seja uma coisa simples, seja uma coisa mais complexa, seja um trabalho difícil, custoso, seja um trabalho simples, que não te custa quase nada, mas é um trabalho, seja uma função de coordenar, não importa. Importa é se você ama Jesus. Se você ama Jesus, você vai fazer o melhor sempre, por causa das ovelhas, que são dele, são de Jesus. Você que está aqui agora acompanhando, você que faz sempre diário espiritual, fala assim, eu graças a Deus recebo testemunhos de pessoas que falam, olha, eu antes não conseguia fazer o estudo bíblico e agora eu consigo fazer acompanhando você. Estou entendendo a palavra de Deus. Essa pessoa que segue, você que segue aqui o canal, você não é meu seguidor. Você não é seguidor do Diário Espiritual, isso é só uma ferramenta. Você segue Jesus. Você é ovelha de Jesus. E o Senhor me deu a incumbência, a missão, a função de apacentar você, essa parte do rebanho, nesta área da sua vida que toca na palavra de Deus. E por que eu faço isso? Porque eu amo Jesus. Porque você tem que fazer o que faz na igreja, porque você ama Jesus. Você o ama. Então apacenta as suas ovelhas. Antes de terminar, tem mais um fato aqui importante que se falava, né? Que Pedro volta-se para trás, vê João seguindo e fala assim, e ele? E Jesus entende que a pergunta é assim, ele vai ter algum privilégio, porque eu vou morrer, né? Eu vou ser mártir, eu vou sofrer. E Jesus responde para Pedro, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? E aí falava-se, né, que São João tinha morrido, né, que ele vivia até agora. Não é isso. Não é verdade. E São João mesmo fala que não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que se ele quisesse isso, o que te importa? Ou seja, Pedro, me segue. Cada um tem o seu caminho. Ah, mas o outro não está sofrendo quase nada. Se Deus quer que eles tenham uma via de santificação diferente, porque, gente, não se engane achando que porque o sofrimento do outro não é explícito, que ele não sofre, que ele não tem cruz ou que ele não terá cruz nenhuma. Não se engane. Tem cruz para todo mundo, não é porque um é mártir, e o martírio, ele é sim explícito, de um testemunho de dar a vida.
que o outro não vai, né, testemunhar com a vida também. Tem muitos santos que não são mártires, mas tiveram um martírio branco, como a gente diz, aquele martírio de uma vida inteira, entrega, sofrimento, trabalho. Tem gente que é na doença, tem gente que é no trabalho. Ó, vê Dom Bosco, gente. Dom Bosco trabalhou até gastar tudo. Quando ele estava morrendo, o médico falou, não tem mais energia, não. Ele está morrendo porque acabou a bateria dele. Gastou tudo. Veja, o que te importa? Se o outro do teu lado tem uma via diferente em Deus, você ama Jesus? Essa é a grande pergunta. Então, apacenta as ovelhas e siga o seu Senhor. Bom, vamos anotar o nosso diário. Ficou comprido hoje, né, o estudo. Promessas de Deus, versículo 18. Está aqui prometendo, falando para Pedro. Pedro, vai ser assim quando você for velho. Você não vai ter tranquilidade, não. Vai ser preso, vai ser levado para onde você não quer ir. E de fato isso acontece com Pedro. A gente vai estudar mais para frente o livro dos Atos dos Apóstolos e vamos ver essas realidades acontecendo no início da pregação da igreja. E agora as ordens. Versículos de 15 a 17, tudo ordem de Deus. Esse diálogo de Jesus com São Pedro. Depois, versículo 19, ordem de Deus. E versículo 22b, também ordem de Deus. Mas se você quiser anotar todo o versículo 22, pode anotar. Para que você entenda todo o sentido, né? Versículo 21 e 22, se você quiser anotar assim, não faz mal, tá bom? Lembrando que você que já acompanha o Diário Espiritual, já deve saber, já deve ter entendido isso. Você que tem outra tradução de Bíblia, por exemplo, eu estou usando a Bíblia de Jerusalém aqui, mas eu tenho também a Bíblia da CNBB, tenho a Bíblia da Ave Maria, tenho a Bíblia do Peregrino, enfim, Bíblias trazem traduções um pouquinho diferentes, não muda o sentido da Escritura, mas nas realidades que encontramos de promessas, ordens e princípios eternos, às vezes pode ter diferença. Então fique atento. É por isso que você precisa conhecer o método. E eu vou deixar aqui para você, eu sempre deixo no final a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual e tem um vídeo explicando o método. Assista. Tenha um livrinho, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. E vamos juntos. Próximo livro, Evangelho de São Marcos, já deve estar aparecendo aí para você participar e fazer primeiro estudo do Evangelho de São Marcos. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.